Bom dia, segundo ano. Vamos lá para a nossa aula de hoje, continuando com medidas de comprimento, e nós vamos aqui novamente rever os instrumentos usados na medida de comprimento. A régua, muito utilizada pelos alunos na escola, a régua mede em centímetro, que é uma unidade menor que o metro. Nós temos o metro articulado e a trena, muito utilizados pelos pedreiros para medir paredes e muros, para medir pisos, para medir a sala. E nós temos a fita métrica também, que tem a mesma função, utilizada também muito, seja em casa para medir a altura de uma porta, para medir o tamanho do sofá, para medir a nossa altura, ou nas lojas para medir tecidos, elásticos, fios, cordões. Então aqui nós temos os instrumentos. Nós já vimos que o metro é a unidade padrão. O centímetro é uma unidade de medida menor que o metro, e o quilômetro, muito usado para medir distâncias entre cidades ou países, estradas, né? Muito longas. Então, nós utilizamos o quilômetro, que é uma unidade de medida bem maior que o metro. Vamos para a nossa atividade na página 222. Na página 222, nós temos: Gustavo mora em um sítio e comprou 55 metros de arame para fazer uma cerca. Com essa quantidade, não foi possível terminar a cerca, então ele comprou mais 35 metros. Quantos metros de arame ele comprou ao todo para fazer a cerca? Então vamos lá. Se Gustavo já tinha 55 e não foi suficiente, 55 metros, o me significa metros. Quando eu não quero escrever a palavra metro por completo, se eu não quero escrever metros ou metro por completo, eu coloco apenas o me, que é uma abreviação ou abreviatura, que significa metros. E aqui, se ele comprou mais, se é mais, eu estou falando de uma adição, mais 35. E aí vocês farão a adição e colocarão o resultado embaixo. Já no número 2, diz que Dona Lúcia tem 5 metros de fita e Dona Esmeralda tem duas vezes mais esta quantidade. Quantos metros de fita tem as duas juntas? Ou seja, Dona Lúcia tem 5 metros. E Dona Esmeralda, aqui é Dona Lúcia, ela tem 5 metros. E Dona Esmeralda, ela tem duas vezes mais. Ou seja, se Dona Lúcia tem 5 metros e Dona Esmeralda tem duas vezes mais essa quantidade, então 5 duas vezes, 5 mais 5, 10. Ou eu poderia dizer 5 duas vezes 5, né? Ou seja, vocês ainda não chegaram à multiplicação. A multiplicação é a operação em que nós somamos o mesmo número várias vezes. No caso aqui, duas vezes. Ou também pode ser assim, tanto faz. Duas vezes o 5. Então, como a multiplicação é a soma de um mesmo número várias vezes, aqui o número de vezes é 5, é 2. 5 mais 5, 10. 2 vezes 5, 10. Só que vocês vão utilizar a soma, eu só estou explicando como seria na multiplicação. Então, eu já encontrei a quantidade aqui. Se Dona Lúcia tem 5 e a colega tem duas vezes essa quantidade, então Dona Esmeralda tem 10. Agora eu quero saber as duas juntas. Então, eu vou pegar a quantidade de Dona Esmeralda mais a quantidade de Dona Lúcia e vou somar. 0 com mais 5, que dá 5. Não tem com quem adicionar, desce. Então, as duas juntas terão 15 metros de fita. E assim vocês farão as demais operações. O número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Todos serão probleminhas envolvendo
medidas de comprimento. Agora eu vou explicar a atividade xerografada. Na atividade xerografada, vocês vão colocar na ordem crescente o nome de cada animal de acordo com a altura. Lembrando que todos os animais aqui são aves. A garça branca tem 88 centímetros, a ema 170 centímetros, o flamingo 1 metro e o jabuti 115 centímetros. Vocês vão colocar todos eles seguindo a ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Agora nós temos aqui, complete com encontros consonantais, que vocês já estudaram. Vocês vão completar as lacunas, que são esses espaços, com os encontros consonantais. E depois vocês irão completar com instrumentos de medidas de comprimento. A costureira usa o que para tirar medidas? O aluno usa que tipo de instrumento de medida na escola? O vendedor usa o que para medir tecidos? E o pedreiro usa o que para medir o metro? Esta é a atividade xerografada e também explicarei a do caderno, ok? Bem, agora nós vamos para a do caderno. Olha só, segundo ano, responda 222, caderno e xerografada. No caderno, marque com X o que mede em metro ou centímetros. Seu pé, o tamanho é medido em metro ou centímetro? A sala da sua casa, o tamanho é em metro ou centímetro? A sua altura você mede em metro ou centímetro? Número 2. Leia a página 219 e informe em quais situações usamos o quilômetro. Façam a leitura desta página e vocês vão citar as situações em que podemos usar a medida de comprimento quilômetro. 3. Crie frases com as palavras metro, centímetros e quilômetro. Eu posso criar uma frase. Ontem eu ensinei para vocês que frase é uma sequência de palavras com sentidos, né? Então, eu posso usar aqui a palavra metro. Eu poderia dizer, comprei, vou dar só um exemplo. Comprei 2 metros de fita. Só que eu usei a minha frase abreviando a palavra, mas vocês podem usar a palavra por completo. Em seguida, vocês vão fazer as frases com a palavra metro, centímetros e quilômetro. E no número 4, quilômetro é uma palavra monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Então, eu vou soletrar quilômetro. Quilômetro. Eu vou falando as sílabas e vou identificar. Se ela é monossílaba, ela só tem uma sílaba. Se ela for dissílaba, ela tem 2 sílabas. Se ela for trissílaba, ela tem 3 sílabas. E se ela for polissílaba, ela tem 4 ou mais de 4 sílabas. Então, façam atividade e até amanhã. Beijo a todos.